Quem é como o Senhor nosso Deus? Quem é como o Senhor nosso Deus, que habita nas alturas, o qual se inclina para ver o que está nos céus e na terra? Levanta o pobre do pó, e do monturo levanta o necessitado, para o fazer assentar com os príncipes, mesmo com os príncipes do seu povo. Faz com que a mulher estéril habite em casa e seja alegre mãe de filhos. Louvai ao Senhor. Salmo 113, versículos de 5 a 9. O texto que escolhemos para a nossa meditação de hoje começa com uma grande declaração. Quem é como o Senhor nosso Deus? Esta pergunta é o resultado de uma grande experiência ou de um grande livramento. Muitas vezes o que nos ocorre é vivermos um tempo de lutas, de crises, de desespero, e quando isso acontece, geralmente nos sentimos sozinhos e abandonados, até mesmo por Deus. Nossa fala é de desesperança e nossa alma se abate com tantas tristezas. Quando muito surge aqui e ali um suspiro por Deus, um pequeno gemido de socorro, pedindo a Deus que nos ajude em meio a tanto sofrimento. Às vezes, quando começamos a perceber o agir de Deus, seu socorro e livramento, nos sentimos mais alegres e animados a crer e nossa fala muda de direção. Já começamos a declarar coisas boas e de como Deus é bom. Neste caso, o salmista começa comparando o Deus Criador, também chamado de Jeová ou de Adonai, com os deuses de outras nações e simplesmente chega à conclusão: não há outro igual. Por isso ele diz: quem é como o Senhor nosso Deus, que habita nas alturas? Este Deus se inclina para ver o que acontece aqui na terra. Ele ouve as orações e faz grandes proezas. Entre tantas coisas, o salmista cita: ele levanta do pó o pobre. E sabe por que o pobre está no pó? A sua situação foi tão grave que ele perdeu tudo e, em algumas situações, até mesmo sua dignidade. Não há outro lugar para ele ficar além do pó. Mesmo dali, Deus o levanta, o restaura e lhe dá outra oportunidade para se refazer na vida. Restitui-lhe o que havia se perdido e lhe dá nova honra. E este agir de Deus é tão tremendo que este pobre, tão humilhado entre seus conhecidos e parentes, Deus lhe faz assentar entre os príncipes de sua cidade. Ah, isso é pouco? Naquela época não havia castigo pior para uma mulher do que ser estéril. A esterilidade era considerada como uma maldição de Deus. Uma mulher nessa situação era desprezada e humilhada pela sociedade. E não havia nada que ela pudesse fazer para conseguir ser respeitada e honrada. Não importava se pertencia a alguma família importante ou se tivesse muitas riquezas. Para todos ela era uma mulher amaldiçoada. Mas mesmo essa mulher tão rejeitada, desprezada e humilhada, Deus a torna mãe de filhos. E isto só poderia ocorrer por uma grande intervenção de Deus, um milagre dos grandes. É por estas razões que o salmista diz que não há outro Deus igual. Sabe, meu irmão e minha irmã, quero dizer que se você está vivendo um momento de extrema dificuldade, clame ao Senhor, pois Ele se inclinará e ouvirá tua oração. Só Ele sabe como restaurar a tua vida e te dar a devida honra no meio daqueles que, pela razão que for, te humilhou, te desprezou ou te rejeitou. Louve ao Senhor, porque Ele é Deus tremendo e não há outro igual. Amém? Tenha um dia abençoado e até a próxima. Pastor Devanir Caetano da Silva.